De volta com o Educador Entrevista, converso agora com a vereadora Anabela Pavão. Bela, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todo mundo que acompanha o programa da TV Educadora. Bela, vamos falar um pouquinho, né, do trabalho do Legislativo, em especial, não é, da ação da última sessão, tratando sobre adoção, não é? É um projeto diferente que acho que as pessoas não entenderam direito ainda qual é a proposta. Então, o projeto que eu propus, que até já foi aprovado em primeira votação, a segunda votação vai ser agora na sessão do dia 19, né? O meu projeto ele tem um caráter educativo, porque a entrega voluntária para adoção não é o município quem legisla, é o governo federal, na verdade, é o Legislativo Federal. Isso foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2017, a Lei 13.509, que autoriza a entrega voluntária. Mulheres que engravidam, que porventura não desejem viver a maternidade, queiram entregar os filhos para adoção. É um processo que hoje é bem menos burocrático e não é crime. Antigamente era bem mais difícil esse movimento, hoje a lei garante, porque antes de entregar e a criança ter direito de viver numa família que vai cuidar bem dela, do que às vezes forçar a barra para uma pessoa assumir ali a maternidade e essa criança viver violência, né? Essa mulher, esse pai, essa mãe não darem conta, também, enfim, trazer toda uma questão ali, essa criança não ser bem cuidada. Então, nesse período para cá, já existe essa lei que autoriza a entrega. A mulher, na gestação ou logo após o parto, ela procura a vara da infância e juventude, ela vai manifestar esse interesse, é feito um estudo psicológico e social para garantir que ao nascer ali ou naquele momento a criança já seja entregue para o conselho tutelar. Geralmente essa criança é acolhida e automaticamente inserida já no Sistema Nacional de Adoção. Porque uma criança recém-nascida, dependendo das suas características e condições de saúde, é adotada muito rapidamente, porque a maior busca hoje no Brasil de pretendentes à adoção são por crianças recém-nascidas. O meu projeto de lei vai no sentido de garantir a informação e combater os preconceitos. Uma rede que saiba que esse direito existe e vai poder ali orientar as pessoas que buscarem a devida informação. Meu projeto ele determina que espaços de saúde, educação e assistência social afixem placas informando que não é crime sim um direito, né, aonde essa pessoa tem que ir, quem procurar, telefone e endereço da vara da infância e juventude aqui do município. Entende-se que não há muito conhecimento sobre essa lei e às vezes muitas práticas de discriminação, juízo de valor, a gente precisa combater isso. Então meu projeto de lei vem no sentido de garantir a informação e a proteção dessa mulher, dessa criança, dessa criança recém-nascida, perdão. E é importante a gente destacar isso, né? Porque como você coloca muito bem, às vezes essa mãe não tem condições, essa família não tem condições e acaba tardando o processo. Essa criança acaba chegando depois tardiamente para adoção da mesma maneira, né? Seja retirada judicialmente por problemas de violência doméstica, seja por não ter condições mesmo, acaba fazendo um trâmite todo aí de conselho tutelar, de casa-abrigo, ou seja, né, protela e cria um sofrimento muito maior do que seria necessário, sendo que tem todo o trâmite legal e que pode ser feito. Exatamente. Cria-se um sofrimento para essa família que não cuidou bem ou que nunca desejou cuidar, mas foi forçada àquilo, né? Porque engravidou, deu à luz, tem que assumir. E muitas das vezes a figura paterna nem existe. A gente sabe que é muito fácil o homem se esquivar da responsabilidade. O índice assustador de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento fala por si. Né? Fora que também traz um sofrimento para a criança, porque às vezes por mais que vive no contexto ali de privação, no contexto de violência, às vezes ainda quer ficar naquele espaço familiar e aí vem o acolhimento e traz toda uma dor para essa criança também. Eu já trabalhei na casa-abrigo como assistente social, então a gente sabe que é doloroso uma criança chegar ali e falar, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para minha casa, quero ir para minha família, né? Às vezes você escuta de uma criança, busca uma família para mim, pode ser qualquer família, a gente escuta de criança pedindo para uma família, né? Então é muito triste prolongar, porque a gente precisa parar de romantizar a questão da maternidade e das famílias. A família é a base de tudo, nem toda família é a base. Infelizmente não é. Engravidou, tem que assumir, o pai tem que assumir.
É pior forçar, né? Forçar a barra, como eu disse, romantizar um contexto de relações familiares que muitas vezes é desastrosa, né? É dolorosa, é violenta, é repleta de negligências, de violências. Não dá para romantizar isso. Nem sempre a família vai ser aquela família da propaganda de margarina, que é a família feliz, a família nuclear, pai, mãe e filhos, né? Já falamos aqui que existem outras formas de ser família, de se configurar famílias, e ao mesmo tempo famílias que demandam também assistência do Estado, demandam apoio, proteção para cuidar dessa criança, desse adolescente, porque a lei é clara, né? O Estatuto é dever da família, da sociedade e do Estado, não só de um ente ou de outro ou de outro. São três frentes responsáveis para garantir proteção a essa criança, de qualquer omissão do Estado, de qualquer forma de violência social familiar, ou até mesmo proteger essa criança dela mesma. E, por um outro lado também, não é o tipo de informação que, por exemplo, a gente tem uma legislação que sempre é levantada e suscitada polêmica aí, que é do aborto, não é? Que existe, que tem um trâmite aí dos casos específicos em que se pode ser realizado, não é? E muitas vezes a gente acaba sempre discutindo a questão do aborto clandestino, que é realizado, etc. Eu acho que esse tipo de informação também ajuda num contexto de, não, tudo bem, né? Olha, é proibido legalmente fazer, conduz à gestação e o processo legal de adoção, né? É um caminho que não se infringe a lei, que não se tem maiores sofrimentos aí para essa criança ou risco de saúde para essa gestante, e que hoje se enquadra dentro da questão legal do país. Exatamente. Até eu busquei alguns dados para justificar o projeto de lei, né? Enfim, até escrevi também recentemente para o jornal aqui da cidade sobre isso, saiu na última edição de sexta-feira passada. Nos dados chama Gênero e Número, portal, 1,7 milhão de mulheres internadas por questões de tentativas de aborto, ou aborto legal, né, que o Brasil ele proíbe o aborto em algumas, né, na maioria das circunstâncias, mas situações de saúde, pois a mulher está em risco, a criança não tem chance de sobrevivência, caso de estupro, enfim, existe a previsão do aborto legal. Mas a maioria dos casos que a mulher tenta clandestinamente, toma medicamentos que acabam provocando o aborto, ou o próprio aborto espontâneo, que não é uma questão de saúde da mulher, ou o próprio organismo provoca, né? Infelizmente isso acontece muito, traz muita dor para essas mulheres que desejavam ser mães, enfim, não conseguem. É um dado assustador. E fora as mulheres que tentam aborto ilegal, clandestino, né? Porque a gente fala muito em proibir o aborto, trata-se também do assunto mais com juízo de valor do que com fundamentação científica, e aí a gente fica nessa situação. Proíbe, mas acontece. Então, assim, não está proibido, mas estão fazendo, né? Geralmente quem mais aparece nas estatísticas são mulheres pobres e negras, né? Não adianta falar que é mimimi, porque não é, os dados estão aí, e muita gente endinheirada faz e ninguém fica nem sabendo. Exato. Né? A questão de classe também pega muito no proibir, no não proibir, mas ainda assim é proibido, mas faz, né? Porque consegue um acesso facilmente, ou com recursos extremamente violentos. Ou até, né, vai até o estrangeiro, em países que são permitidos, né, sempre aquela viagem de férias, né, mal explicadas. Fazem um procedimento lá, são várias vertentes, né? Então, a questão da adoção, da entrega voluntária, pode ser um mecanismo também até de coibir, né? Não quero ter o filho, então, mas não preciso abortar, vou entregar, né? Se a lei me garante o sigilo, a acolhida dos profissionais, então vou entregar. Acho que é muito mais salutar, né, para a mulher, para essa criança. Isso também pode reduzir índice de abandono, porque quantas notícias a gente vê de crianças abandonadas na lata do lixo, literalmente falando, né? Mulheres que colocam a criança no saco plástico e jogam no rio, enfim, isso caçambas, várias. Exato, né? Notícias assustadoras. O Conselho Nacional de Justiça ele informou o ano passado, a cada dia 8 crianças são abandonadas no país, crianças recém-nascidas. Então é uma legislação que tenta combater o preconceito da informação, o juízo de valor, e protege essas mulheres que muitas vezes agem no impulso, e também essas crianças que não têm culpa de nada e merecem viver numa família que a ame e que cuide dela.
Um item interessante, que a gente até falava no intervalo, é que a gente tem uma fila para adoção no país, né? Ou seja, tem mais pessoas interessadas em adotar do que crianças disponíveis. Isso pode ser uma ferramenta até de ajuda, de cruzamento, não é? Se todos os municípios seguirem a conduta da gente melhorar esse sistema. Exatamente, porque hoje a pessoa, quando vai se habilitar para adoção, e a gente faz muito esse processo lá no fórum, né, como eu estou no Tribunal de Justiça, então hoje a adoção é uma das minhas frentes de trabalho principais, que a gente sempre atua na área. A pessoa, ela busca fazer, ela faz um curso preparatório para poder se habilitar e é feito todo o processo. E no final, ela é a família, né, pode ser adoção de casais ou adoção por pessoas solteiras. Né? O Estado Civil hoje independe para poder adotar. Elas são inseridas no Cadastro Nacional de Adoção, do Conselho Nacional de Justiça, que é o SNJ, Sistema Nacional de Adoção. Lá também existem o cadastro das crianças acolhidas e crianças que estão aptas, habilitadas a serem adotadas também. E por incrível que pareça, nós temos mais de 30 mil pretendentes à adoção e pouco mais de 5. Isso foi um levantamento que eu fiz em outubro para o curso preparatório para adoção, que eu ministrei um módulo para a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Paraná. Né, eu fui professora de um módulo desse curso e levantei os dados, tem pouco mais de 4 mil, 5 mil crianças e adolescentes aptos à adoção. Então tem mais pretendentes do que crianças que podem ser adotadas. Só que a conta não fecha, porque geralmente busca-se recém-nascidos e é o menor índice de recém-nascidos. Crianças sem deficiência ou com nenhum tipo de deficiência, nem leve, nem moderada, nem grave, mas a pessoa não quer sem deficiência alguma. Problemas de saúde, não quero, prefiro saudável. Questão de raça, muitos independem, mas alguns buscam crianças brancas, a maioria são crianças aí brancas e negras, né, tá meio que 50%. Mas a maioria tem grupos de irmãos, ou quero uma criança só, no máximo 2. Tem criança que tem 2, 3, 4, 5, 6 irmãos. Né, idade, boa parte aí já tem mais de 3 anos de idade. E mais de 3 anos no Brasil é considerada adoção tardia. Né? Então, né, querem a criança ali, porque para moldar melhor o caráter, para a gente poder educar a nossa forma, a gente não quer que a criança já venha com vícios, mas, gente, a família adotiva tem a sua história, a criança ser adotada tem a sua história, existe um preconceito e uma busca por um padrão ideal de criança ser adotada, isso não existe. Até o módulo que eu ministrei nesse curso o ano passado, lá no Paraná, foi online, e tinham pretendentes do Brasil todo, o meu módulo foi sobre a criança real e a criança ideal. A criança ideal e a criança real, falar desse mito que existe em cima disso. Não tem criança ideal para ser adotada, tem crianças ali, e adolescentes, aptos à adoção, buscando, desejando uma família. Né? A pessoa quer um padrão que não tem. Exatamente. E aí a gente acaba vendo também uma questão interessante, não é, que é o que o Ricardo coloca aqui, dessas famílias reais que o Brasil tem hoje, né? Ou seja, por exemplo, casais do mesmo sexo que querem adotar e que acabam sendo os casais que saem do clichê da adoção, né? Ou seja, pegam crianças mais tardias, pegam grupos de irmãos, etc. O que tem de fato furado a bolha da adoção no país e permitido um número maior de adoções. Exatamente. Esse é um dado científico também, né? Tem pesquisa em cima da adoção por casais LGBTs, né? Ou LGBT solteiros também que possam adotar, porque orientação sexual e identidade de gênero também não são critérios para se poder ou não adotar. É ter mais de 18 anos, ser 16 anos mais velho que a criança, que o adolescente que você pretende adotar, e comprovar que você vai cuidar bem dessa criança, desse adolescente. Né? São critérios assim, muito tranquilos que a lei hoje coloca. Né? O Código Civil de 2002, né, para cá, também o Estatuto da Criança, enfim. E esses casais, geralmente, LGBTs, aos que menos têm preferências muito específicas por crianças, porque no processo de habilitação, é um entrave que a gente sempre reflete com os pretendentes, que a pessoa tem que preencher um formulário com o perfil da criança que ela quer adotar.
né? Ah, mas parece que eu estou escolhendo, parece que eu estou comprando alguma coisa. É constrangedor para os pretendentes, traz um desconforto. A gente conversa. Ó, é importante traçar o perfil para saber o que vocês buscam também, como que vocês pretendem cuidar, né? Isso é um critério nacional, é um perfil que a pessoa preenche, que a gente depois coloca no nosso relatório psicológico social. A gente até trabalha para desmistificar também a dor de você ter que criterizar ali que tipo de criança que eu quero, né? Porque na gestação isso não acontece, tem como você programar ali a criança que você vai gerar e dar à luz. Mas a adoção é diferente, porque essas crianças e adolescentes já foram muitas das vezes abandonados, ou por uma infelicidade perderam toda a família por morte, enfim, ou foram negligenciados, sofreram violência. Então já são crianças que já tiveram uma perda, né? E tem adoções mal sucedidas, que no decorrer do processo o pretendente devolve a criança ou adolescente para o abrigo. Ah, não quero mais, vou desistir do processo. Então a criança sofre uma nova violência. Então, para tentar inibir e reduzir esse tipo de violências, preza-se por esse processo. E os casais LGBT são os que realmente têm maior abertura em adotar perfis diversos, porque eles também, pela questão de orientação sexual, já sofreram vários tipos de preconceitos. E existe ainda o preconceito dentro do judiciário em relação à adoção, né? Hoje fala-se mais, os primeiros casos bem-sucedidos de adoção por casais de homens e mulheres, isso se deu em 2005 e 2006, quando eu entrei na faculdade, foi minha primeira pesquisa de iniciação científica, inclusive, né? Adoções por casais LGBTs. De lá para cá, surgiu jurisprudência, o STF discutiu a pauta, né? A matéria hoje é permitido, enfim, não tem nada que obstrua o direito. Mas ainda tem toda uma questão de tabu e preconceito em cima da própria união civil, né, LGBT, tem também várias questões do meio, a adoção não é uma delas. A gente fala que não se pode, que é ruim, que a criança também vai ser induzida a ser LGBT. Isso não é verdade, né? Não é a orientação. Você não teria nenhuma criança LGBT em casais héteros. Eu venho de um pai e uma mãe heterossexuais cisgêneros, né? E eu sou trans, enfim, então, né, não foi nada de dentro de casa, muito menos influência externa. Eu sou quem eu sou, porque é assim que eu sou. É assim que eu me vi, que eu sou, dentre outras pessoas também. E o que é interessante, acho que é importante a gente destacar, né, muitas vezes essas discussões são levantadas sem fundo científico, né, no sentido claro de, olha, hoje a gente tem, né, um volume maior, como a gente falava, de dados estatísticos de adoções tardias por casais LGBTs, ou seja, crianças que passariam aí a sua vida no sistema, né, sendo jogada de fundação em fundação, etc., sem esse contato familiar, passaram a ter, não é? Não se observa nenhuma problemática entre essas crianças, né? Então você não tem dados negativos, só positivos nesses casos. Só que quando a descrição, a questão cai no debate, a gente viu isso no Legislativo Federal, né, querendo tanto se reverter a questão da união civil quanto das adoções, em que se faz um discurso mais religioso do que técnico. Exato, é um problema, né? Esse fundamentalismo religioso dentro da política. Tem pessoas que manifestam suas fés e são mais progressistas, realmente vivem aquilo que professam. Agora tem gente que vive uma fé cega, irracional. Isso é um perigo para um país que se diz laico, né? A diversidade religiosa é um direito também de todos os brasileiros, mas a minha fé não pode interferir no meu trabalho político, no meu papel enquanto garantidora de direitos de tal pessoa, de tal grupo social, etc. Minha fé é uma coisa, meu compromisso profissional é outra, mas infelizmente isso pega muito também, de proibir com base numa única expressão religiosa. E o Brasil ele é múltiplo em fé, e isso não pode interferir nos direitos de cidadania dos outros, né? Infelizmente tem gente que é contra até a adoção, só defende a maternidade e paternidade biológica, né? Porque a criança adotada ela vai trazer vícios. Eu já vi discursos assim, já li discursos assim que são absurdos mesmo, e com base religiosa. E eu acho que Deus não é ruim assim, para quem acredita em Deus, a gente que acredita em outras denominações, enfim, mas não é assim que deve funcionar, né? O Estado ele deve
proteger a todos, deve se fazer presente para todo mundo, né, e garantir aí o que surge de demandas enquanto sociedade. Eu acho que avançamos muito nas questões de direitos LGBT, já vim aqui em anos anteriores para falar sobre isso, já escrevi sobre isso, né, agora a temática da adoção também, a gente precisa avançar, né, porque assim, o que é o discurso? Proíbe-se a adoção, né, LGBT não pode adotar mais, pessoas solteiras não podem adotar mais, só casal homem e mulher. E aí, esse mundo de crianças em abrigos, o que a gente vai fazer com isso? Né? Religiosamente falando, é melhor assim? Não é, acho que isso está longe do verdadeiro amor cristão, né? Eu sou católico, acho que eu posso falar enquanto cristã, que sou, né? Que não é bem por aí, não é esse o caminho. A lei tem que se fazer com base nas necessidades do povo, não com base numa determinada denominação religiosa. E participação dos espectadores, né? Natália, parabenizando pela iniciativa e pelo trabalho. Obrigada. E colocando uma questão, não é, que ainda é muito comum no Brasil, que é a adoção informal, ela coloca aqui, né? Ou seja, crianças e adolescentes, não é, que ficam aí flutuando dentro da família e não diretamente com os pais responsáveis. Isso acontece muito. Demais, né? A gente chama de adoção à brasileira, adoção intuito personae, é o nome ali em latim. A gente até na estatística do fórum, a gente sempre tem que colocar se foi feito procedimento ou não. E assim, tem já uma preocupação quanto a isso, porque às vezes a família de origem tem a boa vontade de cuidar, mas não tem recursos financeiros. É claro que a questão de pobreza não é razão para se destruir poder familiar, isso está muito claro no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se esse procedimento é feito, é ilegal. É uma violência, inclusive, não pode, mas tem muitos casos que a família, não dou conta de criar, ou vou trabalhar fora, você cuida para aqueles amadrinhamentos, apadrinhamentos, sabe? Então a pessoa cuida ali, é meu afilhado, mora aqui com a gente, já me chama de mamãe, de vovó, de papai, só que não tem comprovação de responsabilidade legal nenhuma. Tem afeto, tem provisão material, tem, a criança é bem cuidada, mas não tem a formalização legal para aquilo. Dá uma certa idade, a criança precisa ir para a escola. Quem vai assinar a matrícula? Se não tiver comprovação, dificilmente consegue. A cidade é pequena, eu sou conhecida, tal. Se deixar, está errado. Porque você tem que comprovar que você tem alguma responsabilidade legal com aquela criança, né? Então, o que a gente, quando chegam esses casos para a gente no fórum, e no programa é uma cidade pequena, mas às vezes casos acontecem, chegam em pouquíssimas situações, mas chegam, a gente orienta, então vamos formalizar o pedido de guarda. Você vai, com o advogado, vai peticionar para pedir a guarda do seu afilhado, já que são vocês que estão criando, né? E se a mãe e esse pai realmente estiverem de acordo, eles também vão ter que ser ouvidos onde eles estiverem, porque aí, né, manda-se carta precatória, vai achar esse pai e essa mãe, e eles vão ser ouvidos no fórum da cidade onde estiver morando. Se ele está de São Paulo, pode estar lá no Amapá, no Rio Grande do Sul, que eles vão ser identificados para poderem ser ouvidos, para ver se realmente procede, se realmente estão de acordo, né? Então, acho que é importante esse cuidado também, para não violar, porque às vezes realmente a família tem vontade, não consegue cuidar, prefere que deixe com os padrinhos ali, seja familiares de sangue, sejam pessoas terceiras, né, que não têm um parentesco, né, que o parentesco é consanguíneo, sócio-afetivo, mas tem que fazer a escuta do mesmo jeito, não tem problema, dá para regularizar, só não pode demorar, e não pode assim pegar, assumir a criança, vou cuidar porque a mãe está fora, o pai está fora, e ficar por isso mesmo. Isso está errado, né? Então, assim, quer cuidar direito, então formaliza o pedido de guarda. Hoje pode ser guarda compartilhada, o responsável legal com a família consanguínea, né, com o pai, com a mãe, enfim. É possível algumas decisões judiciais que vão favorecer os dois lados e garantir à criança o direito de ser cuidada também legalmente por uma pessoa ali, por uma família ali, né? Acho que a gente tenta sempre combater porque isso já se foi o tempo, né? Dei à luz, não quero ter o filho, vou dar para você criar. Né, isso já aconteceu muito também, né? Só que antigamente, mesmo que o Estatuto da Criança e do Adolescente tendo 34 anos praticamente, ainda assim a lei demorou muito para pegar no tranco e funcionar de acordo, né? Vamos dizer assim, ela demorou muito para que algumas situações fossem devidamente cuidadas.
Agora hoje não dá mais para permitir isso. Você vai criar uma criança que não é sua, legalmente falando, então formaliza um pedido de guarda. Ah, mas a família foi embora, essa mãe sumiu, o pai sumiu, formaliza a guarda e depois você entra com o pedido de adoção. Porque mesmo a adoção fora da fila, nesses casos, é possível, tem todo um estudo técnico, psicológico, social, que aí vão para nós lá do setor técnico para fazer esse tipo de estudo, para provar se realmente aquilo procede ou não, se aquela família vai cuidar bem ou não, mas tem como formalizar, isso é importante. Porque muitas vezes se fala, e é a pergunta da Milena aqui, na questão da fila da adoção, né? Mas existem esses casos que existe o parentesco, ou seja, isso foge da fila, né? Se tem uma prioridade aí, ou um laço afetivo de amizade mais forte ali, que já tem um contato efetivo com essa criança. Exato, até a lei da entrega voluntária, ela vem muito de encontro para evitar esse tipo de situações também, né? Você entrega o filho para qualquer criatura, fica por isso e aí, né? Isso é importante também divulgar informação sobre isso, até para respeitar quem está na fila da adoção, porque essa pessoa fica anos na fila, não encontra a criança ali que deseja. Hoje é feita a busca ativa também, os próprios pretendentes podem buscar, porque na habilitação para adoção você também escolhe quantos estados do Brasil você pretende, você tem disponibilidade para adotar. Né? Tem gente que põe o país e tica ali todos os estados do país. A gente coloca os estados mais próximos daqui do estado de São Paulo. Enfim, para fazer a busca ativa também, né? Você pode, às vezes, entrar em contato com os fóruns das cidades ali do estado que você quer, daqui da região, para saber, enfim, para fazer essa busca, e muitas vezes isso dá certo. Então, a busca ativa também é sempre com o apoio do Poder Judiciário, dos grupos de apoio à adoção, que são devidamente regulamentados e reconhecidos pelo Judiciário das regiões que você pretende adotar. Tem todo um trâmite também para proteger essas crianças e quem está querendo adotar. Então, a busca ativa também é muito importante. Agora, nesses casos que a criança já está com essa família, né, já tem um vínculo, você vê que ela é bem cuidada, não faz sentido você encaminhar para um abrigo, colocar para adoção e às vezes correr o risco da família adotiva ser aí, não dar conta dessa criança ou trazer algum problema. Então, hoje a questão do vínculo também a gente avalia para ver se realmente procede, se dá para manter ali. Eu fiz poucos atendimentos nesse sentido, fiz nesses 2 anos e 1 mês de judiciário, fiz somente 2 processos nesse sentido, e a gente entendeu que estava ali, estava tudo bem, tinha vínculo e fomos favoráveis à regularização por ali. Mas tem casos que não, precisa colher, precisa tirar dali, né, que essa pessoa pega para criar, para explorar no trabalho infantil, ou mesmo cometem violências de várias formas. Violência sexual, que é uma das maiores também hoje no país, é assustador. Então, tem que ter todo um cuidado na hora de fazer essa avaliação também. A gente fala às vezes até com vizinho, com gente de longe, para saber, é isso mesmo, como que é. Né? A gente tenta entrevistar a máxima de pessoas que a gente pode, quando a gente acha necessário, claro. E tocamos na questão do abuso, não é? E é uma questão que a Lídia coloca, né? De novo, não é? A Lídia coloca aí, volta a questão do Marajó no país aí a ser citado, etc. E ela coloca isso, né? Até quanto isso, de fato, né, confere com a realidade e até quanto essa realidade que é citada, ela é diferente da realidade do restante do país. Na verdade, não é diferente, porque violência é violência. Dói, fere a integridade ali. Às vezes pega-se um caso de maior repercussão midiática, gera comoção. Acho que é só na ilha de Marajó que aqui em Batatais tem casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? Eu não tenho dado concreto agora, mas o CREAS tem muitos atendimentos nesse sentido. O Judiciário aqui em Batatais fazem várias escutas especializadas e depoimento especial desses casos, né, de violência sexual, tentativa, assédio, toque, enfim. Tem uma série de indicadores ali para avaliar se houve ou não violência, etc. Mas aqui em Batatais tem.
né? Não tem-se a comoção midiática nacional porque não se divulga os casos, né? Não tem esse tipo de noticiário assim, só se for uma situação que for muito chocante que vai virar notícia, mas a gente não divulga, não faz notícia disso constantemente, né? A Ilha de Marajó já foi um caso que desde a época da Damares começou a se falar com mais propriedade, né? Deu mais visibilidade e ainda tem muitos problemas lá, não só a violência, mas a exploração sexual infantil, né, como mercado, isso é muito grave também. Aqui em Batatais teve um caso de prisão há 2 anos atrás por pornografia infantil. A pessoa tinha ali conteúdos de internet, não teve a repercussão midiática, mas a pessoa foi presa. Isso foi em 2022, enfim, é grave a situação. E aqui em Batatais, que tem 60 mil habitantes, também não está tão diferente. É assustador do mesmo jeito, só não tem a repercussão nacional. Mas a violência existe, a gente precisa combatê-la sempre com informação, com educação, com orientação, para adultos, para crianças, para adolescentes, para cada faixa etária com a devida didática, para entender o que está acontecendo, mas precisa ser falado, precisa ser orientado. E muitas vezes a gente cai também numa outra questão, que é a condição financeira, né? E aí isso tem que ser combatido com políticas públicas. A gente vê o próprio caso aí do Marajó, né, em que se fala de políticas públicas de proteção realmente que cai na questão financeira, não é? Porque quando a gente pensa nesses casos da exploração, não é? A gente já ouvia casos como esses em grande parte do país, até de virgindade de meninas que eram leiloadas no país, né? Isso faz parte da história recente do país aí e que está muito conectada com a questão financeira, econômica e de pobreza do país. Sim, às vezes a pessoa vende a venda de crianças, essa questão do leilão, da pureza da pessoa, da menina, né? Enfim. Gente, é assustador a gente dizer assim, tá em 2024 e saber que isso existiu e ainda existe. Né? No nosso país, não só no Brasil, mas em vários países também, países mais pobres também isso acontece muito, infelizmente, mas as políticas públicas, elas têm esse dever também, né? Tanto os programas de transferência de renda, os cuidados de saúde, garantir que vai frequentar a escola, projetos sociais ali fora do horário da escola, geração de emprego e renda para esses pais irresponsáveis, para esses adultos, aprendizagem para adolescentes, o primeiro emprego para adolescentes a partir de 16 anos, tudo seguindo o rito da lei. Dá para fazer, né, um bom trabalho de proteção para evitar que se ponha em abrigo, porque está passando fome, que isso também é um absurdo, né? Ou colocar o seu filho ali, criança, para vender algodão doce no semáforo, para vender bombom na rua à noite. Aqui em Batatais tem esses casos. Né, já fiz requerimento para o Conselho Tutelar, já cheguei a fazer cobranças nesse sentido também, de ver assim, criança 9 horas da noite vendendo coisa na rua. Né? Tem trabalho infantil em Batatais, né? Romantizar, tadinho, antes assim do que tá roubando. Não, lugar de criança é na escola, criança tem que brincar, né? Tinha até aquela música na cultura, criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Lugar da criança é no brincar, é no aprender, no seio da família, é sendo protegida. Deu uma certa idade, vamos para aprendizagem, vamos começar a estudar mais. Deu uma outra idade, primeiro emprego. Tenha o momento certo para isso, legal, do desenvolvimento. A gente não pode romantizar mais esse tipo de situação também, senão acaba se justificando o trabalho infantil ou outras formas de violência que a gente vê que é tão grave no nosso país. Exatamente, né? E a questão propriamente dita de enfrentamento disso nas localidades, não é? Porque muitas vezes a gente vê uma comoção gigantesca com o que está fora e não observa o que está na frente do nosso nariz, não é? E quando a gente pega, por exemplo, os dados ligados ao abuso, não é? A gente observa aí que boa parte desses abusos são cometidos em ambiente familiar, em ambiente próximo, não é? Então, isso também tem que ser um alerta, não é? Porque às vezes a pessoa está lá preocupada com o que acontece na outra ponta do país e está acontecendo ali do lado dela. Exatamente. Se você percebe que a criança mudou de comportamento, às vezes a escola percebe que essa criança não era assim,
era mais comunicativa, está ficando arredia, está ficando muito fechada, para de brincar, para de comer, para de abraçar o familiar, para de querer ter contato físico. São vários indicadores que você tem de que essa criança pode estar sofrendo um abuso, supostamente vítima de um abuso, de uma violência. E a maioria dos casos, isso não é independente de esquerda, direita, de governo. Na época da Damares, do Ministério da Mulher, as estatísticas da época que ela era ministra apontavam que 70% dos casos de violência sexual aconteciam dentro de casa, pelo pai, avô, vizinho, pessoas próximas de casa. Hoje, com o Silvio Almeida, que é o de uma outra vertente ideológica, os dados são os mesmos. Então, às vezes fala, é porque, né, tá defendendo. Não é. Assim, tem, além os cargos políticos nos ministérios, mas tem aqueles que produzem dados, servidores de carreira, que vão alimentar esses dados. E não surgem do nada, é do Disque 100. O Disque 100, em muitos casos, o Disque 100 vem para Batatais, aciona Batatais, o conselho, né, chegamos uma denúncia aqui em Brasília de uma situação aí na tua cidade. Então, o Disque 100, ele é um disque denúncia que envolve violência contra idosos, contra pessoas com deficiência, criança, adolescente, mulheres, LGBTs. Tem um módulo de Disque 100 para cada tipo de violência, para cada perfil de pessoa. É a partir desses dados que se produzem as estatísticas que vão fundamentar as políticas públicas. Então, quando a gente fala em produção de dados, a gente fala muito em dados estatísticos, é para isso, é para justificar, é para mostrar a importância de que determinadas ações sejam feitas, né? Só que, infelizmente, muita gente não acredita nesses dados, são anti-ciência, enfim, tem uma outra visão de mundo que é totalmente senso comum. A gente precisa combater isso também. Exatamente. E a gente percebe a atuação do Disque 100, né? A Maria Fernanda até coloca aqui, né? A gente teve também uma outra questão recente aqui, né? De uma pessoa que explorava pessoas de outros estados, né? Que trazia para cá e explorava sexualmente essas pessoas, e que a denúncia foi efetivada também via Disque 100 aí, né? E a gente teve uma repercussão especial do caso. E é importante a gente potencializar isso, né? Quando a gente fala dessas questões, elas estão ocorrendo, estão no dia a dia, e a informação é a melhor ferramenta, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando de protocolo de adoção, as pessoas estão desinformadas, os protocolos também contra os abusos, as pessoas estão desinformadas, e quanto mais informação, melhor. Por isso tem que ter educação sexual nas escolas adequada a cada faixa etária, né? Por isso a gente tem que falar desses temas sempre, para que de fato se crie uma barreira e não só, né, deixar acuado aqueles que praticam, mas ter a punição correta para quem pratica. Exatamente, a responsabilização legal vai ser feita. Nesses casos de apuração de denúncias, todo mundo da rede é responsável, desde a segurança pública, que vai receber a denúncia, que vai apurar, que vai fazer a escuta, o depoimento especial, o judiciário também que pode fazer, a rede que pode fazer a escuta, cuidar dessa criança ou desse adolescente. A responsabilidade é de todos nesse sentido, né? E se vocês, assim, quem está acompanhando, né, conhecem crianças, enfim, adolescentes, observam mudança de comportamento, alertem, né? Dê um toque nessa família, enfim. Às vezes acontece dentro da casa da gente não sabe, acha que, tá virando adolescente, então tá ficando... Nem sempre é por conta do adolescer, da mudança ali, do desenvolvimento, às vezes é violência. A escola tem tratado o assunto, sim, com didática devida, os equipamentos de saúde, de assistência social também tratam muito do assunto. Tem que orientar os adultos, as campanhas na mídia também. O mês de campanha de combate à violência e exploração sexual geralmente é maio, né? Então, assim, maio tem todo um movimento aí por conta do dia 18 de maio, que é o dia oficial que se trata mais da pauta, mas esse tipo de campanha é o ano inteiro, né? Hoje nós temos uma legislação que trata da rede de atendimento, que é a 13.431, também de 2017. Hoje nós temos cursos que orientam, que formam pessoas para fazerem a escuta especializada, sejam conselheiros tutelares, profissionais da rede de saúde, de assistência social, segurança, poder judiciário. Eu sou mesmo professora de protocolo de atendimento policial para alunos da segurança pública. Nesse ano eu vou dar disciplina de novo. Meus alunos são todos da polícia, militar, civil, e é uma troca muito bacana, né, que a gente faz. São policiais, seguranças do Brasil inteiro, guardas municipais, que é feita a discussão também, que essa pessoa acha que é só registrar a ocorrência, lavrar o boletim, não tem mais o que fazer, e tem muito o que fazer. Já tem experiências no Distrito Federal da Polícia Civil, que são experiências exitosas na acolhida
e atendimento a crianças vítimas ou testemunhas de violência, né? Então, hoje nós temos experiências exitosas e legislações, orientações técnicas que é justamente para melhorar esse trabalho e combater cada vez mais a violência contra essa geração que já sofre muito, né, nesse país. A gente crianças e adolescentes que vêm aí em cenário de violência, mais pobres, enfim, a gente precisa combater isso sim. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, a Lúcia, parabenizando pela iniciativa aí da divulgação da legislação, fala realmente da importância, né, das pessoas conhecerem corretamente a questão do processo de adoção e de ter importante isso como uma política pública na rotina, né, quem sabe com a implementação também de palestras ou de outras ações. Sim, as palestras são fundamentais. Quantas, a gente já teve noticiário, quantas crianças ou adolescentes identificaram que estavam sofrendo violência por conta de ação educativa na escola. Foi lá, denunciou, provou-se a violência, a pessoa foi presa, né? Então, a informação, ainda o conhecimento, né, porque a informação são várias. Agora, o conhecimento que a gente constrói a partir da informação é essencial para a gente conseguir combater, proteger essa geração. Essa geração muitas vezes não sabe muito o que fazer. Criança não tem noções, ainda discernimento para muita coisa, está aprendendo, está desenvolvendo. Então, a informação é sempre a maior aliada, né? A informação, conhecimento, e todos nós sabemos aí os canais de denúncias, né? Tem a polícia militar, muitas vezes a guarda civil, ou tem o Disque 100, o próprio conselho tutelar também. Então, tem vários canais aí que você pode levar a denúncia. Muitas vezes a denúncia pode ser anônima, tem gente que se apresenta. Então, assim, tem recursos diversos. A gente precisa saber fazer uso e as pessoas precisam saber que isso existe, né? Acho que aí é o compromisso realmente do Estado, da família, da sociedade na proteção dessa criança e desse adolescente. É fazer valer o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente, né? E ferramentas, por exemplo, como o Disque 100, garantem o anonimato, né? Muitas vezes eles até pedem alguns dados, se você quiser ter o retorno do que foi feito, né? Mas ainda assim seu nome é mantido em sigilo, né? Tem toda uma proteção de dados aí. A gente vê que é um sistema que de fato funciona muito bem no país, né? E é isso, não é? Olha, você tem uma denúncia feita via Disque 100, os órgãos aqui são acionados e é cobrado providência, relatório, né? A respeito da questão, né? Então, de fato, a gente percebe que o país melhorou muito esse atendimento e muitas vezes a gente se assusta, né? Olha, tem muita denúncia a respeito de abuso, de abandono e de fato, mas justamente porque agora a gente tem dados, né? Muitas vezes isso ficava camuflado, escondido. Exato, às vezes a pessoa, aumentou a violência, então o Estado não está fazendo nada. Hoje tem mais ações do que há 10 anos atrás ou do que há 30 anos atrás. Só que a denúncia também, ela está menos subnotificada, né? Às vezes não apareciam muitos dados, hoje aparecem. Então, às vezes, não é que você pode ter aumentado sim, o índice de violência, mas aumentaram também as denúncias, né? Então, houve sim um aumento também das denúncias. Hoje tem mais visibilidade o assunto, isso traz também mais susto, né? O pessoal, nossa, mas está assim, acho que sempre esteve muito ruim, né, no nosso país, só que hoje a gente sabe que não está bom. A gente tem noções, né, de como isso está se dando no nosso território. E existe a punição hoje, né? Sim. E é uma coisa que, infelizmente, no passado, a gente via muito pouco. Não, a impunidade ainda rola solta. Por isso que é importante um sistema que seja ligeiro, porque se demora muito também para apurar a denúncia de violência, ela se perde, a criança cresce, né? Às vezes não quer mais falar sobre o assunto, porque já trouxe muitas dores, passa-se muitos anos, já não tem mais recordação, então não tem mais propriedades, elementos para poder, de fato, condenar o suposto abusador, para poder realmente identificar se houve ou não violência. Isso também precisa, esse aligeiramento precisa acontecer, porque se é muito moroso, elementos se perdem e aí a impunidade acaba prevalecendo. Então, são vários desafios que nós temos aí pela frente. Fortalecer o que já existe, expandir o atendimento e combater a morosidade aí dos espaços de justiça e segurança, que às vezes as situações demoram muito para poder desenrolar.
Bela, parabéns pela iniciativa do projeto de lei. Eu agradeço imensamente a participação, não é? E espero realmente, né, cada vez mais as pessoas se informem, que a gente tenha processos cada vez mais tranquilos de adoção no país. Sim. E fica sempre o convite aqui para falar desse e de outros temas. Obrigado, Luciano. Espero que o pessoal que acompanhou tenha entendido mais a ideia do projeto de lei e também se interessem mais por esse assunto. Agradeço muito os colegas, né, vereadores e vereadoras, pela aprovação unânime do projeto na semana passada. Terça, agora dia 19, é a segunda votação, porque é um projeto que demanda 2 votações, mas os pareceres das comissões foram favoráveis, não houve nenhuma questão assim contrária ao projeto. A capitã Cláudia fez ainda coro, falou um pouco sobre o projeto, enaltecendo. Então agradeço também aí todo o apoio, né, de alas ideológicas diferentes, mas que tem essa mesma preocupação, que é proteger criança e adolescente, proteger mulheres, enfim, e garantir que os direitos sejam garantidos para cada um aí dentro do que manda a lei. Então agradeço também o apoio do Legislativo nesse meu projeto.